Você só quer mordomia, levanta meio-dia, não quer trabalhar. Ê, Madureira, deixa de bafafá. Você só quer mordomia, levanta meio-dia, não quer trabalhar. Chega em casa de madrugada, comida quente você quer. 1000 beijinhos e abraços e o carinho da mulher. Quando eu falo em compromisso, tu parece Marajás. Vê se manca malandro, me emprega e vai trabalhar, Madureira. Ê, Madureira, deixa de bafafá. Você só quer mordomia, levanta meio-dia, não quer trabalhar. Ê, Madureira, deixa de bafafá. Você só quer mordomia, levanta meio-dia, não quer trabalhar. Patrick Henrique, PH. Gente, que show, né? Feliz Ano Novo! Seja muito bem-vindo ao primeiro Vida Melhor de 2026. Ai, que gostoso falar 2026. É uma alegria imensa começar mais um ano ao seu lado. Não que seja mais o ano de 2026 ao seu lado, né? Com esperança renovada, com coração cheio de gratidão. Eu realmente desejo que esse novo ciclo venha repleto de bênçãos, de saúde, de paz, aquela paz que excede todo entendimento, realizações, que a gente consiga colocar em prática aqueles nossos sonhos e projetos, que cada dia seja uma oportunidade de recomeçar, de aprender. Lembre-se, a gente só para de aprender quando para de viver. Crescer e viver com mais leveza e também de buscar estar mais pertinho de Deus, né? Que a gente possa fortalecer a nossa fé dia após dia, porque é ela que nos guia e nos sustenta. Vamos fazer um combinado aqui, ó, eu e você? Um 2026 lindo. Vamos fazer de 2026 um ano especial, aliás, o mais especial das nossas vidas. Eu vou me comprometer de levar para você boa informação, inspiração, e vou tentar ser a melhor companhia possível. Muito maravilhoso. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Contente com a sua presença aqui. Eu que agradeço. Que carreira linda que você tem. Né? A gente vai contar daqui a pouquinho. Você está bem quiser, acompanhado. Ô, Pedrinho aqui, Tudo seja bom? bem-vindo. Bom tocar para um cantor como esse, não é não, Pedrinho? Graças a Deus. Olha isso, é uma honra. Agora, eu tava brincando aqui com o Patrick antes de entrar no ar, né? Eu falei, gente, mas tá no sangue, né? E tá no sangue, já nasce com esse dom. Já nasci com esse dom, formado, tenho minha formação na Escola de Samba Vai-Vai. E família é nascida e criada lá dentro. A família também, todo mundo canta, toca, todos os musicistas já nascidos na barriga da mãe, já com o sambinha. Tava ouvindo já sambinha tava ouvindo samba, já veio com essa musicalidade toda. Agora, é claro que ele traz no DNA esse samba, que é uma benção, uma maravilha, mas tem também, deixa eu te perguntar, um peso por ser filho de um músico. Para quem não sabe, o Patrick, ele é filho do músico Marcelo Bianca, que é ex-integrante do Arte Final. Do Arte Final, né? Demais. Que também foi integrante de bandas de Arlindo Cruz. Sim. Raça Negra, quer dizer, uma turma aí maravilhosa. E aí tem o peso, tem uma comparação lá dentro do seu coração, assim, tipo, será que eu tenho que ser melhor que meu pai? No começo, quando eu tocava, tinha um peso muito grande, porque meu pai ele era músico, né, ele não cantava, então é um peso que a gente sempre levou. Mas aí você vai cantando, você vai quando eu mudei pra cantor, pra voz, aí mudou. Pra cantor, deu uma mudança, mas o peso ainda continua o mesmo. Nada muda. É uma responsabilidade, né, Patrick? Então, o nome é grande, então você tem que fazer algo do tamanho ou melhor. E ele tem feito, viu? Isso é muito lindo. O Patrick tem feito algo especial. Ele, como disse, foi criado ali na Vai-Vai, mas hoje você faz um trabalho lindo de samba na Bela Vista, né? Faço, tem um projeto meu chamado Resenha do PH, onde tá bombando e eu tô muito grato, eu sou grato a Deus por estar acontecendo tudo que tá acontecendo na Bela Vista, que é minha casa, né, o Bexiga. Que delícia. E o samba tem muito a ver com alegria. E eu penso que em tudo que a gente faz, a gente tem que pensar nesse propósito. Quer dizer, você alegra as pessoas que estão ali naquela roda, né? Sim, pra gente é um trabalho, né, Pê? Com certeza, Mas sair de casa e ver todo mundo naquela terapia, que o nosso samba é terapia, e todo mundo sair feliz, satisfeito, pra nós é gratificante. Maravilhoso. Bom,
Tô com você o programa inteiro? Programa Então, daqui a inteiro. pouco a gente vai ouvir mais. Vai ter muita música hoje. Boa tarde, meus amores. Sejam todos bem-vindos ao nosso Vida Melhor. Antes de qualquer coisa, eu entrego Vida Melhor nas mãos de Deus. É para Ele, com Ele, por Ele que a gente está aqui. E eu te convido para me acompanhar na leitura da palavra, para a gente refletir um pouquinho em relação a esse Deus maravilhoso e no nosso relacionamento com Ele. Vamos à nossa palavra do dia. Palavra do dia. São Paulo foi sempre muito assertivo, né? E nas cartas destinadas a vários povoados, ele traz coisas importantíssimas que nos fazem entender como é que a gente deve agir, né? É um manual mesmo para que a gente seja uma pessoa cada vez melhor. Em Colossenses 3, versículo 14, é a conclusão de todo um texto que depois vale a pena você ler inteiro. Ele diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Tão importante a gente lembrar disso, né? A gente vai melhorando em vários quesitos. Tá, eu vou tentar ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa profissional. Eu vou me revestir de conhecimento, eu vou me revestir de paciência, de amabilidade, de perseverança, mas, acima de tudo, de amor. Parece fácil, porque a gente fala, eu tenho um coração, meu coração vai amar. Mas amar é tão mais, é tão profundo. Só para você ter uma ideia, né? Nesse versículo inteiro a gente lê que Deus se revela através do amor. Ele é a fonte de todo o amor. Então, o amor não é só um sentimento, mas é a própria essência de Deus. E conhecê-lo é aprender a amar como Ele ama. Por isso que a gente precisa praticar esse relacionamento com Deus. Amor que também orienta. Só que amar não é apenas acolher e confortar, não, tá? Também é ter coragem de orientar e até de chamar atenção quando necessário, exortar em amor, né? Amar é cuidar. E é um cuidado que protege. Se não oferecemos uma palavra firme e carinhosa, os outros poderão fazer isso sem cuidado e sem amor. Aí eu me lembro de Amor Exigente, né? Que fala que o amor sem exigência acaba sendo humilhação. O amor exigente, ele fortalece. A orientação feita com afeto protege e fortalece. A gente precisa lembrar disso. Amar o tempo todo. E eu ainda gosto de lembrar que amar é aceitar. É amar a pessoa como ela é. Entendendo, amando, aceitando. Não querendo que ela seja o que a gente acha que seria o ideal. Que é isso, não é amor, né? Isso é até um pouco de egocentrismo, a gente querer que o outro seja como a gente quer que seja. As pessoas são como elas são. Nem sempre vai dar para conviver. Mas a gente vai precisar amar. Amar, porque é obra de Deus. E aceitar. E continuar vivendo nele, com ele, por ele, porque é só assim que a vida fica cada vez melhor, tá bom? Olha, hoje eu tenho um tema tão interessante. Aliás, todos os temas que a minha convidada traz são maravilhosos. Eu sou fã de carteirinha dela, tá? Já já a gente vai receber aqui Heloísa Capelas, que é uma sumidade. Mas a gente vai entender como as nossas próprias dores podem refletir na vida dos nossos filhos. Na educação que a gente dá para eles, no relacionamento com eles, no que eles vão carregar para o resto da vida. A gente vai falar sobre a importância do autoconhecimento e sobre como podemos cultivar relações familiares saudáveis e leves. Aliás, eu estava falando com o Patrick agora sobre o peso de ser filho de um grande músico, que já esteve em grandes bandas, etc. Que ele disse, né, é um peso, é uma responsabilidade. É um pouco disso também que a gente fala, só que de forma ainda mais profunda, porque, como eu falei, minha convidada é fantástica. E aí, é o que eu falo. Falei ontem até para uma menina, anteontem, uma menina que eu encontrei na piscina, ela me contando lá de uma paquerinha. Eu falei, só que antes de você se apaixonar por ele, olhe para você e se apaixone por você. Eu acho que é isso que a gente vai ouvir, um pouco da gente olhar para dentro, o autoconhecimento, tá? Para a gente poder ser um pai melhor, uma mãe melhor, a gente precisa ser uma pessoa melhor. Na culinária, o cheirinho aqui tá bom, não tá?
Ótimo. Bacalhau! Olha lá, a gente vai aprender a fazer salada de grão de bico com bacalhau, uma salada deliciosa. Tem também um exercício para reduzir a retenção de líquidos. Se você está se sentindo mais inchada, fique tranquila, porque hoje a gente vai mostrar como aliviar isso de forma simples e eficaz. E ainda tem samba maravilhoso com Patrick Henrique, nosso querido PH aqui, acompanhado do Pedrinho. Então, muito obrigada, a gente continua já já. Você comigo até 2h30 da tarde. Participe do programa através do Instagram, Vida Melhor Oficial. Compartilhe com todo mundo que você conhece, seus grupos de WhatsApp, que estamos ao vivo para todo o planeta através do YouTube. Vida Melhor Oficial, ou Vida Melhor ao vivo, ou TV Rede Vida, ou Rede Vida ao vivo, tá bom? Pode compartilhar para todo mundo assistir. E a gente começa agora recebendo ela, que é psicóloga e que traz pra gente esse questionamento importante. Você já parou para pensar em como suas histórias, dores e aprendizados influenciam a forma como você lida com seus filhos? Muitas vezes, sem perceber, você repete padrão, carrega culpa antiga, se cobra demais. Olha, a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, reforça que o ambiente emocional da família é um dos principais fatores de proteção ou risco para o desenvolvimento psicológico dos seus filhos ao longo da vida. Mas existe um caminho possível e transformador, que é do autoconhecimento. E a gente vai falar com ela, que entende tudo sobre esse assunto. Ela é psicóloga, escritora, palestrante, fundadora do Método Hoffman aqui no Brasil, Heloísa Capela. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom Muito estar aqui de obrigada, Elo. É novo. sempre uma alegria te receber, viu? Obrigada. Vamos sentar então para a gente conversar um pouco sobre autoconhecimento. Conversar um pouco, mas aprender muito. Porque quando a Elo vem aqui, eu falo, uau, tô renovada. Deveria vir sempre, todo dia. Obrigada, bom. obrigada. Muitas vezes eu me olho no espelho, agora menos porque meus filhos cresceram, mas quando eu tinha eles menores, eu me olhava e falava, nossa, é minha mãe. Porque agia igual, né? Exatamente. A gente Eu copia muito. acabei de lançar o livro. Olha! Cure suas raízes e liberte seus filhos. Você sabe que você é sempre a primeira que eu venho Já colei nele. apresentar. É para você. Obrigada. Ai, que coisa linda. Ela escreveu assim, olha, a cura vem do amor. É. Que lindo. A cura vem do amor. Então, eu escrevo esse livro principalmente a pedido dos pais, né? Como eu falo muito de autoconhecimento, lá pelas tantas, quando eles começam a se entender, eles falam assim, sei, mas o que eu faço com os meus filhos? Sei, e agora? Posso diminuir a dor deles? E o que eu faço agora que eu já sei e eles já estão grandes ou eles estão, enfim, em inúmeras idades? Eu nunca estava pronta ainda para escrever. E aí, num determinado momento, com os meus filhos completando todos eles a maioridade, né? Eu tenho 4, todo mundo ficou grande. Eu me senti em condição de escrever esse livro, atender o pedido dos pais. E é o primeiro livro que eu falo eu, filha. Porque a minha tese é quanto mais filho você for, melhor pai e mãe você será. Quanto menos você fugir da sua infância, quanto mais encaixado na infância você se sentir, melhor você vai poder passar para os seus filhos o melhor para eles, né? Autorizando que eles se encaixem também na infância deles e vivam o destino, né? Aquilo que eles têm direito de viver. Acho que o pior que a gente inventou na era moderna foi querer fazer os nossos filhos não sofrerem. Foi o pior que nós inventamos, querer poupá-los da dor. E aí a gente não os autoriza ao destino deles. E não é que a gente deseje que eles sofram, mas a vida é a vida, né? É completamente incontrolável, impermanente, injusta, todos os impossíveis é a vida. E a gente está seguro na nossa infância, seguro que a gente tem para onde voltar. Nós somos essa infância, por pior que ela tenha sido. É isso que eu ia te falar. Nós somos essa infância. Porque, por exemplo, para mim,
sempre foi muito fácil voltar na infância. E eu lembro todos os dias. Eu vivo aqui, mas tô inteira em todas essas fases. Minha infância foi linda. Os meus pais foram muito especiais. Para mim, perfeitíssimos. Não tem nada, irreparáveis. Mas, E isso não é verdade, você sabe, né? mas para mim é. Não, você está roubando deles o melhor deles, que é a humanidade. Tá bom, eles foram humanos. Mas para mim Exatamente foram os isso. melhores que eles podiam ser. Sim, mas Eu que quando são olho pra minha humanos, são infância, mas humanos. quando eu olho para minha infância, eu falo, uau, foi incrível. Mas eu tenho essa sensação. E eu sei que eles foram humanos. E se eu quiser olhar por esse prisma, eu Isso. consigo também. Isso. Só que o que eu queria te dizer é que tem gente que só consegue olhar pelo prisma não só da humanidade, mas a crueldade. E alguns se sentem vítimas de pais que não foram bons. E não conseguem ficar na infância. Ou voltam ali com ódio e continuam vivendo com ódio. Então, você está falando a mesma coisa. Quando eu falo que os meus pais foram os perfeitos, eu estou roubando deles a humanidade. Quando eu digo que eles foram cruéis e maus, eu também roubo deles a humanidade. O posicionamento é o mesmo, porque nós somos sombra e luz. Então, eu vivi coisas muito difíceis na minha infância, muito difíceis. Ainda não possível de contar, de tão difícil que foi. Mas ela foi uma infância maravilhosa. Então, se eu puder olhar para o bem e para o mal, que existe em tudo, né? A moeda é o modelo perfeito. Existe um lado e existe o outro. Então, tudo vai depender de como você vai olhar. Se você quiser olhar com ódio, pode. Se você quiser olhar com gratidão, pode também. O que acontece é que o que sai de você volta para você, 100% das vezes. E os nossos filhos são nossos reflexos. Então, dizer que eu deixo a minha infância lá porque foi uma porcaria, que eu não quero mais, eu só sofri, os meus pais são cruéis, eles me machucaram, blá, 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 blá. Eu venho para cá para fazer tudo diferente, eu vou fazer melhor, eu vou fazer bonito, eu vou fazer... É tudo mentira, né? É tudo falso, porque 60%, 40% de nós é DNA dos pais e 60% é ambiência, a infância. Portanto, 100% de nós está construído lá. Eu brinco com os meus alunos que a nossa infância é um grande caldeirão. Tudo que nos aconteceu, absolutamente tudo, está nesse caldeirão. E nós estamos sendo cozidos dentro desse caldeirão. A gente não consegue escapar. Não consegue. Nem por bem, nem por mal. A gente vai ser cópia e repetição. E vamos ser cozidos por eles. Então, querer inventar que a gente saiu do caldeirão e ele não tem nada a ver com a gente, pode, né? Mas é uma ilusão. Quando a gente vai olhar, no fim das contas, o resultado da tarefa dos nossos filhos, a gente vai perceber que nós fomos cópia e repetição. A gente pintou a cor da parede diferente, a gente fez tudo diferente, mas ficou tudo igual. Porque a gente não tem outra saída, nossa referência é a infância. Se eu posso olhar para isso com gratidão, ótimo. Eu reconheço que eles falharam e que eles não sabiam fazer diferente. Tá tudo bem. E reconheço também todo o esforço que eles tiveram para me criar. Também reconheço. Com gratidão. Isso é dar para eles o mais bonito deles. Porque a hora que a gente dá para os nossos pais a humanidade, a gente pode resgatar a nossa. E nós somos o bem e o mal. Nós somos tudo junto e misturado. Fazer essa cisão, ela é histórica. Quando a gente se separou, quando a ciência se separou de Deus, quando lá no tal do iluminismo, no renascentismo, quando a gente foi limpar aquela história da Idade Média, que nós rompemos, a gente separou a cabeça do pescoço. A gente separou mente e corpo.
A gente separou Deus e ciência. A gente separou o bem e o mal. Nós ficamos separados. Hoje, as nossas dificuldades todas são de reconhecer as diferenças. O autoconhecimento vai resgatar e vai colocar a cabeça em cima do pescoço. Vai fazer com que a gente seja um sistema só, onde tem sombra e onde tem luz, onde tem o preto e onde tem o branco. A hora que a gente puder fazer isso dentro da gente, nós vamos poder olhar para o outro diverso de nós. Não vai ter o julgamento do certo e errado. Então, tá certo Deus e tá errado ciência. Tá certo ciência e tá errado Deus. A gente fez isso, precisou fazer isso para sair da Idade Média. Mas já faz um tempão que a gente Já tá na hora saiu. de voltar, né? Já está na hora da gente ir de um outro ponto de vista. Então, o autoconhecimento faz a gente se juntar. E você junta a sua infância quando você reconhece seus pais. E aí, com perdão, olha para eles dizendo foi o que deu, com gratidão, muito obrigado pelo que deu. E aí você pode ir e voltar. Todo mundo pode fazer isso. Tá. O pior que foi a sua infância, você pode. Eu amo quando você fala isso, já te ouvi falando isso, todo mundo pode. Eu acredito também, mas é muito difícil a gente convencer alguém que não consegue liberar esse perdão, que não consegue curar essas raízes, fazer esse caminho sem ajuda. E eu sei que você faz o processo Hoffman, que é maravilhoso, e que as pessoas ficam lá por alguns dias, e enfim, fazem todo um monte de exercício, né? Um monte de coisa para aprender a curar suas raízes. Mas de que forma a gente consegue ajudar as pessoas que estão em casa, além de indicar a leitura? Isso aí não é nem uma indicação, é uma obrigação, quero que você leia. O que a gente pode falar para eles? Pode falar o seguinte: a gente não precisa conviver com os pais quando a gente é adulto. Se ficou muito difícil, se são de fato pessoas maldosas, você não precisa conviver com eles. Não é porque eles são seus pais, não é porque são seus irmãos, nada disso. Mas você pode perdoá-los. E perdoar é soltar, é deixar ir. E para conseguir fazer isso, você precisa compreender que ninguém é o que é porque quer. Ninguém, assim como nós fizemos parte do nosso caldeirão, que é o nosso sistema familiar, os nossos pais também tiveram o caldeirão deles. E eles tiveram a vida deles e aprenderam a ser como foram. Normalmente, quando eu pergunto para as pessoas, você quer trocar a sua infância pela do seu pai ou pela da sua mãe? Ninguém quer. E falo, não, é melhor não. Né? A minha foi melhor que a deles. Nesse sentido, é que dá para olhar para eles. Olha, nos estudos, a ciência, nas pesquisas, não tem pai e mãe que tenha filho para maltratá-lo. Não existe isso. Ninguém tem um filho para dizer assim, bom, este aqui eu vou machucar, eu vou sacanear, eu vou preterir, Não é verdade. É que a gente não sabe como fazer. Então, se nós formos honestos, com honestidade, pudermos olhar como nós nos relacionamos com as pessoas e como, sem querer, a gente magoa pessoas, como sem a menor intenção a gente feriu os nossos filhos. Por bobagem, mas a gente feriu num momento de raiva, num momento de distração, a gente colocou uma... Se nós somos honestos conosco, tudo começa, seja honesto com você. E se você for honesto com você, volta para trás. Eles também não sabiam o que fazer. Os meus pais casaram muito jovens, completamente apaixonados, sonharam em fazer a melhor família do mundo, eles seriam os melhores pais do mundo, eles fariam tudo diferente do que eles tinham vivido. Eles eram super boas pessoas e me machucaram.
construindo o meu caráter, querendo fazer o meu melhor. Os meus pais, como os seus, são os melhores pais para mim. Eles foram os pais adequados, eles me deram o que eu precisava. Ainda bem que eles foram quem eles foram, senão não teríamos Heloísa como Heloísa é. E judiaram pra caramba, com a melhor das intenções. Então, se eu puder olhar para isso e perceber que eu também fiz isso com os meus filhos sem querer, que eu magoo os meus amigos às vezes sem querer, eu falo às vezes de um jeito grosseiro, tão distraída, o outro não está prestando atenção e fala, nossa, dá uma pontadinha no coração de um amigo que eu amo. Eu falo, ixi, foi sem querer. Se a gente for honesto, nós temos o bem e o mal. E a sombra de vez em quando nos pega. E a gente machuca as pessoas. Então, se nós formos honestos com a gente, nós podemos voltar para trás e falar, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Não foi de sacanagem. Ninguém, não tem pai e mãe. Sim, tem pais cruéis, que aprenderam a ser cruéis. Mas eles não tiveram filho para judiar. Não foi essa a intenção. Aproveita o que aconteceu, aproveita para você. Então, ok, eu sempre falo isso, você quer sarar? Você quer se livrar da sua infância? O único jeito de se livrar da infância é com o perdão. Senão a gente fica voltando lá, a raiva gruda, a raiva é gancho. Então, enquanto eu tiver raiva da minha infância, eu falo, gente, seja esperto, seja inteligente, perdoa. Não é bondade. Não precisa ser bom para perdoar. É inteligência? Precisa ser esperto. Solta. Foi uma porcaria? Solta. Você vai ficar segurando porcaria na mão? O que é soltar? O que é isso? Com essa compreensão. Mas aí, vamos lá. Vem a memória. O que eu faço com essa sensação? Manda embora. Olha só. Não, você não manda embora nada. É tudo seu. Tá. Tudo seu. Você me falou antes de ir pra lá. Não, é que você falou solta. Eu falei, manda embora nesse sentido. Solta. Isso, solta. Porque... Veio a memória, machucou. Solta. Então, em vez de jogar fora, coloca o que você quer. Nosso cérebro, ele é só um órgão. Ele pensa o que a gente quiser. Presta atenção. Quem manda nos seus pensamentos são você. Você pode dizer, a minha vida é uma droga porque o meu pai ou porque a minha mãe... Ou você pode dizer, eu escolho viver a minha vida em paz. O que você quer acreditar? Quantas vezes você repetir, quantas vezes você instala a crença? Ao invés de dizer, eu não quero pensar na minha infância, o que você quer pensar? Eu quero pensar que os meus pais, eles eram donos da minha vida. Você sabe que pai e mãe têm poder de vida ou morte sobre os seus filhos? Os meus pais decidiram que eu ia ficar viva. Só por isso, muito obrigada. Só por isso, muito obrigada. Ao invés de eu pensar, minha mãe me bateu tanto, porque quem batia era a minha mãe. A minha mãe me bateu tanto, eu vou dizer, a minha mãe decidiu que eu ficasse viva. A minha mãe me ensinou a escrever antes da escola. A minha mãe fazia comida. A minha mãe me amamentou, a minha mãe trocou minha fralda, a minha mãe me aqueceu, a minha mãe pegou no colo. Cara, olha que mãe boa que eu tive. Se eu puder olhar para a mãe que sustentou minha vida, eu vou dizer, o seu gênio eu não gosto. Mas você é igual sim. Você copiou, você não tinha referência. Como é que eu posso mudar? Muito obrigado, mamãe. Muito obrigado. Agora eu faço como eu quero. Aí vem a imagem. Eu conto para vocês todas as surras que eu tomei. E deixa. E daí? Foi. É uma página Mas do meu livro. Mas não tá apanhando de novo toda vez que você lembra. Isso. É isso que é o perdão. Quando eu falo solta, solta a dor que aquela imagem te causa. Você escolhe o que você pensa. Você é maior do que tudo isso. Nós somos tão maiores, Cláudia. A minha insistência no autoconhecimento é descobre a sua luz. Seus pais não conseguiram descobrir. Por isso, fizeram o que fizeram. Mas quando você descobre a sua, uau! Você é
tão maior do que tudo isso. Quem Ai, meu gosta de Deus. participar com as perguntas, esse momento é tão especial porque a gente vai ajudando pontualmente as pessoas, né? A Flávia Sander diz assim: cresci com uma mãe muito crítica e hoje percebo que faço a mesma coisa com a minha filha de 9 anos. Quando vejo, já soltei um comentário que machuca. Não quero que ela sinta o que eu senti, mas parece automático. Como posso mudar isso? Primeiro se pegando no colo. Uma das minhas ideias com esse livro é dizer para você que você não tem culpa de nada. Quando você faz isso, você se critica. Se você se critica e se exige, você se sente culpada. Se você se sente culpada, você vai atrás de punição. Tudo isso é inconsciente. A hora que você se sente punido, você está pronto para criticar tudo de novo. Vira um ciclo maldito, né? Porque você está sempre fazendo a mesma coisa. A minha ideia com o livro é: se pega no colo. Você não sabe o que você está fazendo, você só aprendeu a ser assim. Exatamente como a sua mãe. A gente aprendeu e quando aprende de pequenininho, fica instalado num cérebro que a gente chama de cérebro da sobrevivência. Ele é compulsivo e automático. Eu tenho certeza que quando você vê, você já fez. foi. É assim mesmo. E para todo mundo é assim. Qual é a consciência? Você só aprendeu. Você não sabe fazer diferente. Se pega no colo e se perdoa por isso. E agora, treina a fazer diferente. Lembra que você é mais do que o seu cérebro? Começa a escrever novas possibilidades, começa a ler novas possibilidades, começa a respirar novas possibilidades. Como você gostaria de se comportar? Inventa, imagina, cria você conversando com a sua filha de outro jeito. É assim que a gente muda, é assim que a gente instala novos comportamentos. Agradece o que foi e começa a treinar. Não adianta falar, eu não quero mais, porque nada fica vazio em nós. Então não adianta tirar, tem que pôr. Então quando eu digo solta, é solta para dar espaço para o novo, mas você tem que criar o novo. Como cria o novo? Inventa. Como que inventa? Fecha o olho e imagina que você está conversando com a sua filha naquela mesma situação. Só que agora, com a voz baixa, de um jeito mais gentil, só inventa. Na medida em que você vai inventando aqui, o comportamento vai saindo. Foi do mesmo jeito que a gente aprendeu na infância. Só que agora, quem mandava era o pai e mãe. Agora quem manda é você. Você quer ganhar adultez? A adultez vem com perdoa, solta. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mas você sabe. Então começa a fazer. Amei. Obrigada, Flávia. Valeu para todo mundo, tenho certeza. Eu amei, e vale para mim também. Ana Catarina diz que conversa maravilhosa. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana. Doutora, como podemos enfrentar as dificuldades que foram criadas numa infância com tantas adversidades? Enfrentar as dificuldades que foram criadas numa infância com tantas adversidades. Deixa eu te falar, você ficou muito esperta. Infância com adversidade amplia a inteligência, você sabia? Que você deve ser mais inteligente que a média. Ao invés de ficar achando que as adversidades foram ruins, as adversidades te deram potência, desenvolveram a sua potência. Por que você não aproveita isso a seu favor? Ao invés de ficar apegado e dizendo, ai, as adversidades, você tem muito mais habilidade com adversidades do que eu, provavelmente, do que a Cláudia, provavelmente. Você tem muito mais facilidade de lidar com desafios do que as pessoas médias. Eita, parabéns, aproveita isso, agradece a infância e vai para frente. Perfeito. Obrigada, Ana. A próxima pergunta na tela. Denise Fioravante diz, eu perdoei minha irmã, mas por enquanto não quero vê-la. Ela fica forçando. Como lido com isto? Pede perdão e diz para ela que você ainda não está pronta para encontrá-la. E está tudo bem. Deixa o tempo, deixa o perdão aqui dentro de você. Talvez dê, talvez não. De novo, se abraça,
você faz tudo o que é possível. Dentro do seu nível de consciência, com os recursos disponíveis que você tem, você faz o melhor possível. Se reconhece assim e vai indo. Daqui a pouco você vai conseguir. Muito obrigada, Denise. Próxima pergunta já na tela é da Alessandra Maranini. Boa tarde. Meu filho de 14 anos é extremamente ansioso, como eu era na adolescência. Ele rola a camisa, rói unha, não dorme direito. Tenho medo de ter passado essa ansiedade para ele por causa da minha história. Como saber se se a raiz é minha e como trabalhar isso? Bom, já passou, já fica sabendo, a raiz é sua. Não tem jeito, a gente não corta o ciclo sem autoconhecimento. Você fez o que era possível, aquilo que você viveu lá, muito provavelmente seu pai ou sua mãe viveram a mesma coisa na infância deles. Talvez seus avós, o Bob Hoffman dizia que era uma maldição que vinha de geração em geração. O autoconhecimento que você pode fazer, corta esse vínculo. O que você pode fazer? De novo, se abraça, se acolhe, se perdoa. Olha que aquilo você não sabia o que você estava fazendo, assim como a sua mãe, e vai cuidar do seu filho. Ele precisa de ajuda, mas quanto mais inteira você tiver, quanto mais amor por você tiver no seu coração, o seu filho vai ser tratado e vai se beneficiar com isso. Se você aprender a se amar, ele também vai. É matemático. Perfeito. Quando ela fala da história dela, quando ela fala que tem medo dela ter passado isso para ele, significa que já ela passou. e que Não ela tenha ainda medo. não está perdoada essa fase dela com Eu ela tenho mesma. medo de ter passado. Sim, já passou. Ponto. Não precisa mais ter medo, né? Não tem, acabou. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que lá você aprendeu. Lá ela também, ou ele. É assim mesmo. E você não fez de propósito, você só fez o que sabia fazer. Se perdoa por isso e vai para frente. Seu filho precisa de cuidado, sim, mas ele precisa de amor. E amor você só pode dar se você estiver repleta de alto amor. A participação da Silvana Vieira agora. Tem uma pessoa na minha família que se afastou do nada. Já tentei me reaproximar, mas ela não quer. O que fazer? Nada. Rezar por ela. Não tem o que fazer. A gente não consegue fazer nada pela pessoa que ela não quer. Então, fica aberta. Fica disponível. Se em algum momento ela tiver vontade de se aproximar, você está aberta para receber. Caso contrário, de verdade, mande bons pensamentos para ela. Deixe o canal energético aberto. Eu entendo a Silvana, porque já passei por situação parecida com a sua, Silvana, e a gente fica sempre com uma sensação, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa que não foi bom? Mas pode não ter feito absolutamente nada. É lembrar que você faz só o que você pode, o seu melhor. E se você fez e já pediu perdão, também a pessoa pode perdoar ou não, né? Você não tem como mudar isso. Então, apenas aceita e deixa mesmo esse canal disponível. Vamos esperar o tempo. Vamos. Muito obrigada, Silvana. A próxima pergunta na tela é da Viviane Oliveira e ela diz assim: na minha casa tudo era no grito. Hoje eu tento educar diferente, mas quando fico nervosa, grito igual minha mãe fazia. Me sinto culpada e percebo que meus filhos ficam assustados. Como quebrar esse padrão que me persegue? Então, não vai adiantar eu falar para você, não grita, né? Porque isso já te falaram. Isso é o nosso caldeirão. Então, quando entra o perdão para você... quanto mais você puder se perdoar assim, eu grito, menos você vai precisar gritar. Então, antes da culpa, se diga, eu sinto muito, não era nada disso que eu queria, se abraça. E aí, se pega pelo colarinho e começa a fazer diferente. Lembra aquele exercício? Fecha o olho e volta para aquela cena que você gritou. Só que dessa vez, volta falando baixo. Brava.
ressentida, mostrando que você está zangada com eles. Tudo isso é possível sem gritar. Então, primeiro inventa isso na sua cabeça. Mas não é uma vez, não. Inventa, 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 inventa. E daí, quando você já sabe que vai gritar, você já sabe. Tem situações que você já vai assim, ó. Não vai. Não vai. Tem situações em que você só vai conseguir dar bronca no grito. Não dá. Fica quieto. É assim que a gente vai mudando. Eu fazia muito isso. E aí, eu ficava vermelha. Aí eu comecei a não mais. Meus filhos falavam assim, mamãe tá brava, ela tá vermelha. Porque eu calava a boca. Eu quebrei vários dentes. Porque para não gritar, eu fazia assim. De verdade, é assim que a gente muda. E aí, de novo. E aí eles sabiam que eu estava grávida porque eu ficava vermelha. Brava, né? Até que devagarinho, nem vermelha mais eu fico. E aí eu posso dizer, gente, vamos parar porque eu estou muito brava. Agora é melhor eu nem conversar com vocês. Já sei que se eu conversar eu vou perder a linha. Então não vou. É isso, é treino, repetição e treino. A nossa diferença do campeão mundial é que eles treinaram e a gente não. A vida é uma maratona. É o tempo todo treino, repetição e treino. Vocês acham que a Cláudia é essa lindeza porque nasceu assim? Treino, repetição e treino. E me perdoo. O tempo E lembro inteiro. que a minha intenção era boa, mas saiu errado. O tempo me inteiro. Perdoa e vamos seguindo. É né? só assim que a gente faz. Então, mire-se, né? É a educação, é a gentileza, é a prece, tudo isso é treino. Amor é treino, gente. Amor é treino. As pessoas acham que amor brota, não brota não. Amor a gente treina. Então, treina. Não vou gritar. Até que daqui a pouco nem vem essa vontade. Treino, repetição e treino. Olha essa pergunta, Elô, é diferente. É da Andressa Rudiero. Ela diz assim: eu sempre fui tão transparente com os meus filhos sobre toda a minha vida, com o pai deles, principalmente. Ele usa drogas. Hoje somos separados. Só que minha filha não se envolve com ninguém. Eu sinto que ela acha que a minha história vai se repetir com ela. Como eu ajudo? Eu errei em ser transparente demais? Não, você não fez nada errado. Nada errado. Você fez tudo o que você sabia. Essa não era a verdade? Pronto. Como ela vai viver isso, está na mão dela. Como você pode ajudar um filho adulto? Liberando. Fica assim, ó. Faz como você achar que pode. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Ela vai ter que resolver esse pai dentro dela. Você contando ou não contando, esse pai estava dentro dela sempre. Portanto, tudo que ele é, tudo que ele viveu, está dentro dela. Mesmo que você não abrisse a boca, ela já sabia. Está tudo dentro dela. A criança é muito esperta. A gente copia pai e mãe, mesmo os pais que a gente nunca viu. Imagine esse que existe. E o que ela vai fazer com isso está na mão dela. Agora, nós só podemos entregar, nos perdoar e estar à disposição deles. Pra gente encerrar, Elô. Você sabe que eu, desde o começo, digo que nós somos como uma árvore. E o que a gente vê é o tronco, é as folhas, é as flores. Se você está descontente com a árvore, é porque tem algum nó na raiz. Portanto, precisa primeiro curar a raiz, para depois essa árvore florescer. Eu faço o tempo todo a comparação com a árvore e no final do livro eu fiz uma parceria com a Copaíba. que é uma ONG que planta árvore. Que cuida da semente que planta a árvore. E no final do livro eu digo, adota uma árvore. Os seus filhos não vão precisar da sua herança, eles vão precisar de árvore. Porque nossos filhos vão produzir a sua própria riqueza. Não precisa fazer nada por eles, eles dão conta da vida deles. Cuida enquanto são pequenininhos e depois entrega porque eles vão saber o que fazer. E aí
planta árvore, porque sem árvore não tem vida. Então, adota uma árvore, compra o livro, se cura, adota uma árvore e libera a vida para eles. Maravilha. Olha, vou passar para você todos os contatos, mas tem todas as livrarias, né? Tem. Cure suas raízes e liberte seus filhos. Heloísa Capelas, tá no Heloísa Capelas em todas as redes sociais, tudo juntinho, tá? Ou no site heloisacapelas.com.br. E tem também o universodoautoconhecimento.com.br. E eu vou te falar, se você não aproveitar essa oportunidade agora para mudar a sua vida, eu vou ficar triste, porque o mundo precisa de você curado. Exatamente. Bom, aproveite. Elô, muito Obrigada, obrigada. Foi uma pela delícia nosso oportunidade. bate-papo, como sempre. Obrigada. Sempre faz a gente pensar e aprender bastante. Até a próxima, obrigada, tá bom? Obrigada. Levinho, gostoso e de verdade. Com essa maravilhosa nutricionista que manda tão bem na cozinha, tudo que ela faz é delicioso. Se você ainda não segue, siga Clariana Colasso em todas as redes sociais. E ela saiu daqui anteontem falando o que eu faço de diferença. Ela falou, já sei, vou fazer um peixe. Aí ela trouxe, gente, uma salada de bacalhau. Olha que demais, né? Não, Gostoso. você sabe que eu tava olhando agora os ingredientes, até contei, a gente tem quase que 10 vegetais aqui. E a gente ainda vai trazer um pouco dessa mistura mediterrânea, que são os azeites com o peixe. Enfim, tudo que a gente precisa Tudo para gostoso. ficarmos mais saudáveis. Então, porque é isso que você quer, né? Você quer o melhor que puder imaginar aí em termos de saúde, tá aqui. Grão de bico é bom por quê? Grão de bico ele é riquíssimo em fibras, então vai ajudar no bom funcionamento intestinal. Além de trazer saciedade, ele é fonte de proteínas. Então, às vezes a gente acha que as proteínas só vêm das carnes, né? Proteína geralmente animal, não. Nas leguminosas a gente tem bastante proteína, então vale a pena a gente consumir. E uma dica, Cláudia, o que é? É sempre deixar, não só o grão de bico, mas qualquer leguminosa de molho. Por quê? Deixando de molho em água, trocando essa água de vez em quando, e aí quando for levar a pressão, a panela comum retirar essa água, porque ela está cheia de elementos antinutricionais. O que é isso, Clary? São elementos que vão atrapalhar a digestão, então às vezes a gente sente um pouco de gases, flatulências, desconfortos, principalmente com feijão, né, que a gente come em maior quantidade. Ou até ele compete com outros micronutrientes, por exemplo, o ferro, diminuindo sua absorção. Então, se a gente retira isso das leguminosas em si, então feijão, lentilha, tudo que vocês puderem fazer, deixem de molho. E aí a dica da cozinheira, que também cozinha muito mais rápido, então a gente economiza tempo e dinheiro. Maravilha. Agora vamos lá, vou colocar aqui o bacalhau só para ferver por alguns instantes. Esse bacalhau é aquele que tava congelado ou ele é fresco? Ó, só vou colocar aqui, aí eu conto tudo para vocês esse bacalhau. Às vezes a pessoa tem até uma sobrinha e guardou, né? Exatamente. Aí você vai usar essas sobras, às vezes sobra até uma postinha só. O que você vai fazer? Você vai guardar e você vai fazer essa receita que fica Pode deliciosa. guardar congelando? Congelando por até 3 meses. Qualquer alimento das festas pode e se deve guardar. Maravilha. Então você que já guardou, por exemplo, guardei em dezembro, eu tenho até março para utilizar. É importante a gente saber disso, né? Joia. Eu falo que o nosso freezer não é um depósito, né? As comidas ali dentro não podem fazer aniversário. Então, comidas manipuladas no máximo até 3 meses. Tá É bom ter tudo anotadinho, né, lá na Exatamente. embalagem. Às vezes você nem anota o que é. Não, é claro, mas só eu mexo no meu freezer, eu sei tudo que as coisas são. Tá bom, mas muitas vezes a gente não sabe a data que foi feito aquilo. Não, porque o tempo passa tão rápido, né? É rápido. igual o exame que você fala, eu fiz mamografia, fiz. Aí quando você vai ver, você fez há 4 anos atrás. Ou então você, por exemplo, cozinha um pouquinho de feijão. Aí você vai ver, já tem até feijão cozido no seu freezer. Então é bom sempre deixar pra gente usar primeiro aquilo que tem mais necessidade de botar em uso. Então, o bacalhau, esse aqui, é aquele mais simples, aquele mais barato, aquele que é rico em sal e que a gente vai dessalgar em casa. E é importante a gente falar sobre o dessal, Cláudia. A gente não pode dessalgar bacalhau e nem nada salgado, como por exemplo carne seca, em temperatura ambiente. Por quê? O sal, ele tá ali como agente de conservação do peixe ou da carne. À medida que eu retiro o sal, eu faço que
todos os micro-organismos vivos comecem a se multiplicar, se proliferar, e aí eu acabo perdendo a sua conservação natural do sal. Então, sempre dentro da geladeira, o bacalhau coberto com água fria, coloca num pote com tampa hermética, deixa na geladeira, tira da geladeira, troca esse bacalhau, ou a carne seca, ou o alimento que você fizer, esse de salgue, mas sempre faça isso pra gente não ter nenhum tipo de contaminação, tá bom? E aí depois a gente vai dar uma ferventada, é muito rápido, como esse é fininho, coisa de segundos aqui a gente já tem um bacalhau super pronto pra gente fazer essa receita. E uma coisa que é legal também, você pode cozinhar até o grão de bico nessa água do bacalhau que vai estar cheia de sabor, assim como batata e outros, né, alimentos, vai estar cheio de sabor. Então, o último de salgue pode ser feito na panela, em fervura com água e sempre com alimento para dar sabor, cor, textura, depois num prato. É ótimo. Coloquei meu grão de bico para cozinhar, tá? Eu cozinho aqui fora da pressão. Ah, nem cozinhou na pressão? Nem cozinhei, porque como ele ficou de molho, fica super simples de cozinhar, né? Então, ó, e eu já vou começar a misturar todos os meus ingredientes aqui, tá bom? Então, a gente começa pro grão de bico. Lentilha também fica muito gostoso, salada de lentilha. Aí, vou começar a temperar. Gosto de colocar tomates para dar cor, textura, assim como pimentões. Quem não gosta de pimentão não precisa colocar, mas a dica é retira aquela parte de dentro, aquela membraninha branca, que é aquilo que causa uma certa indigestão. E o vermelho e o amarelo, eles são mais fáceis de serem digeridos, ou seja, a gente come se sente super bem. Vou colocar cebola. Cebola não é só tempero, ela é riquíssima em fibras também, que vão ajudar aí nos trazer saciedade. Ela é rica em inulina, que é uma fibra difícil de encontrar nos alimentos, mas na cebola, assim como no alho poró, ela é riquíssima. Trouxe o alho poró também para ajudar aqui a temperar e trazer mais micronutrientes. Vou colocar um pouco de azeitona. E aí vou temperar com um pouco de páprica, Azeitona sal. é só óleo ou tem algum valor nutritivo? Ela é só óleo, mas é uma gordura do bem, né? delícia, né? Ela é rica em gordura, ela não tem outras Mas propriedades. ela é rica em gordura, mas eu tava olhando, não é uma coisa calórica, né? Pelo Não. contrário, né? Não, assim, se você comer, né, um pote de azeitonas, Não, mas aí acaba aí- se perdendo. Agora, se você comer 2, 3 dentro da alimentação, Só pode, se- deve. só se a pessoa for fissurada em azeitona. E aí tem gente que consegue comer um pote de azeitona, né? Mas Criança, geralmente. É, Já né? percebeu? Criança ama azeitona. quando eu era criança, eu adorava pegar o pote de azeitona da geladeira e sair comendo. É. Vou colocar um pouquinho de páprica. Essa minha páprica é picante, vai dar um gostinho especial. E aí vou colocar o azeite, que é o quê? A prensa da azeitona. Então, azeite extra virgem, né? Azeite de oliva. Hoje em dia a gente tem outros tipos de azeite também, inclusive de abacate, enfim. Mas o de oliva, que é o clássico, que é a dieta mediterrânea, preconiza o consumo, é aqui a base de azeitona. Vamos temperar, colocar bastante sumo e raspas de limão, bastante cheiro verde. Temos uma salada deliciosa pronta em pouquíssimos instantes. Olha que delícia. E é como eu falei, né? Ah, tá, mas bacalhau não é de festa? É pro ano inteiro, gente. A verdade é essa. A gente aqui no Brasil tem umas coisas, né? Ah, bacalhau só como no Natal ou no Ano Novo ou na Páscoa. E depois esquece do coitado, mas ele é tão saboroso, É né? tão saboroso e todos os peixes são riquíssimos, né, em ômegas, principalmente esses que são, por exemplo, bacalhau, vem de águas salgadas, até por isso que ele é salgado. Então, ele é um peixe muito magro, tem baixíssima gordura. Então, proteína de altíssima qualidade, altíssimo valor biológico, com pouquíssima gordura. E uma dica é, quando a gente compra, né, às vezes o bacalhau, o peixe salgado, enfim, gente, um pouquinho rende tanto, né? Às vezes servir só o bacalhau sozinho acaba se tornando muito mais caro. Agora, se eu coloco com grão de bico, com ervilha, numa lasanha, numa salada de macarrão, enfim, eu sirvo bacalhau para minha família inteira e ainda economizo. Super grão de refrescante, bico. prestigia Olha que coisa mais linda. intensos. Ei. Olha só que delícia, eu vou contar pra você, eu vou raspar o limãozinho na hora, por quê? Na casca do limão a gente encontra a maior quantidade de óleos essenciais que traz o quê? Aroma para nossa salada. Veio mesmo e ficou ainda melhor. Olha. Coloquei uns brotinhos de vegetais para dar uma enfeitada. Gostosa? Bem temperadinha, né?
E é bom que você pode deixar tudo previamente feito. E aí você só mistura na hora de servir, ou até pode fazer de um dia para o outro, tranquilamente deixar na geladeira e usar aí nas festas, no final de ano, nos dias de mais calor, enfim. Perfeita para o final de semana, né? E você que tem um pouquinho de bacalhau aí de sobra, já aproveita e faz essa salada que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Um pouquinho de bacalhau, Mas eu vou rende te falar, bastante hein? salada. Melhor salada de bacalhau com grão de bico que eu já comi. Porque ela é rica. É, exatamente. A gente coloca o bacalhau, coloca, obviamente, o grão de bico, mas a gente capricha na Às quantidade vezes a de gente vê salada de vegetais. bacalhau com grão de bico, que aí tem mais seco, né? bacalhau, um pouquinho de grão de bico, ou um pouquinho de bacalhau, mais grão de bico, aí um tomate, cebola, mais nada. Esse não, gente. Ela é bem turbinada para trazer bastante nutrição ao nosso corpo. Gente, a Organização Mundial de Saúde preconiza 400 gramas de vegetais ao dia. E a dieta mediterrânea, que é a dieta mais estudada e premiada mundialmente, pelo menos 500 gramas de vegetais. Então, apesar de ter o grão de bico, que é riquíssimo em carboidrato e também fonte de proteína, a gente tem muitos vegetais, além do bacalhau. Que É uma delícia. delícia. Vamos de música? A gata tá ali, ó. Olha o Pedrinho. Vamos que vamos, Aí, vamos que gente. vamos. Opa! Vambora. Eu chuto meu balde e busco. Eu brigo, reclamo e falo. Eu chego no stories e posto. Ah, vou com você pro espaço. Indiretas, diretas eu mando. Dou bloco no WhatsApp, no Insta. Depois finjo que estou na pista. Ah, de tudo eu reclamo. Só pra te dizer, estou com você e o nosso amor não vai morrer. E eu vou gritar pro mundo ouvir: amor, volta pra mim. Só pra te dizer, estou com você e o nosso amor não vai morrer. Bate na palma da mão, vambora. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem brigo, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino, é amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro, um sorriso negro. Um abraço negro traz felicidade. Negro sem perigo, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz. Negro é a raiz da liberdade. Maravilhoso! Ei, grande PH, que bom tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Coisa boa, né? Música é bom demais, música boa então nem se fala, não é isso? Ninguém consegue ficar parado. Aí tinha que colar aqui todos os dias. Pô, eu tô aceitando, tô Fazer um aceitando. sambinha aqui, a vida ia ficar melhor, não é não, minha gente? Melhor. Momento Rede Vida Visita. E quando a gente pensa em João Pessoa, vem logo essa imagem à nossa mente. Essa daqui é a carinha de João Pessoa. É o Parque Solon de Lucena, conhecido também como Alagoa. Faz parte da cidade alta de João Pessoa. Agora, o centro histórico fica na parte baixa e é para lá que a gente vai agora. E essa daqui é a Praça Antenor Navarro, é a primeira praça de João Pessoa, o berço da cidade. Aqui foi construído o primeiro casario pelos portugueses no século XVI, finalzinho do século XVI, começo do século XVII. E a gente ainda tem toda essa beleza aqui para contemplar e muita história para aprender. Tem gente boa para contar, vamos ver. E
E essa é a Igreja São Frei Pedro Gonçalves, padroeiro dos navegadores, conhecido na Europa como Santelmo. Nesse local já foram construídas 3 igrejas. A gente tem inclusive os alicerces da primeira igreja do finalzinho do século 17. Esse é o antigo Hotel Globo, um dos primeiros hotéis a serem construídos na cidade de João Pessoa. Hoje, ele é um ponto turístico e serve também como uma espécie de mirante. Aqui a gente tem uma vista incrível e por esse lugar a gente consegue ver praticamente toda a extensão do rio Sanhoá. Olha que espetáculo! Olha, esse daqui é o rio Sanhoá, que é um afluente do rio Paraíba. E o Hector estava me explicando que aqui é o berço da colonização de João Pessoa, né, da Paraíba. Me conta direito essa história. Exatamente, Cláudia. Aqui nós estamos no antigo Hotel Globo. Nós temos daqui as margens do rio Sanhoá. O rio Sanhoá, que é um afluente do Paraíba, né, devido a que nós temos nossos cordões rochosos no litoral paraibano, que são 138 quilômetros de praia, 80% deles predominantes em arrecifes. Os portugueses que aqui chegaram não conseguiam invadir pelo litoral. Então vieram até o lado norte da cidade, entrando pela cidade de Cabedelo e pegando o rio Paraíba, chegando até as margens do rio Sanhoá, onde aqui eles colonizaram a cidade em 5 de agosto de 1585, certo? E aqui praticamente é o berço da colonização. Então a cidade nasceu e cresceu, né, às margens do rio Sanhoá. Foi o inverso em outras capitais. A cidade nasceu do rio para o litoral. E essa é a Praça do Bispo, a Praça Dom Adalto. Esse nome em homenagem ao primeiro arcebispo da Paraíba. Aqui a gente tem 3 construções de séculos diferentes e estilos diferentes. A primeira delas, a Igreja de Santa Teresa, uma igreja no estilo barroco. Ao lado, a Igreja do Carmo, que já tem o estilo rococó. É uma igreja lindíssima, você que gosta de arquitetura vai gostar de parar aqui e apreciar. E o Palácio do Bispo, que já tem o estilo neoclássico. Respectivamente, séculos 17, 18 e 19. E essa é a Igreja de São Francisco, é a terceira igreja do Brasil da Ordem Franciscana. Ela foi fundada no ano de 1589, apenas 4 anos depois da fundação da cidade de João Pessoa. Olha, essa foi uma obra muito lenta, foram 200 anos para que a igreja finalmente ficasse concluída. Ela não passou por nenhum tipo de restauração, a fachada é original e é uma réplica linda do barroco. E para completar, a Basílica Nossa Senhora das Neves leva o nome da padroeira da cidade, Nossa Senhora das Neves. Foi construída no ano de 1586, um ano após a fundação da cidade de João Pessoa, que não para de se modernizar e de procurar atender o turista com muito carinho e boa recepção. E esse é o Mosteiro de São Bento, o antigo Mosteiro de São Bento do ano de 1600. Ele foi construído pelos beneditinos, não passou por nenhum tipo de restauração. Então o que a gente vê aqui são as pedras calcárias originais e as portas e janelas também de jacarandá original da época. E uma das atividades religiosas tradicionais e importantes aqui de João Pessoa acontece no último final de semana, na verdade no último sábado do mês de novembro. Uma procissão que sai do centro de João Pessoa e vem até o Santuário de Nossa Senhora da Penha, uma igreja que foi fundada em 1763. Milhares de peregrinos fazem essa procissão e a cidade toda se prepara para esse acontecimento.
Pessoa é conhecida pelas lindas praias, tem um litoral realmente de tirar o fôlego. E por isso muitos turistas vêm aproveitar toda essa maravilha. Daqui a gente consegue admirar todo o litoral de João Pessoa, desde Cabo Branco, passando por Tambaú, Manaíra, Bessa, Intermares, até Cabedelo. É um espetáculo. E a gente está no Mirante de Cabo Branco, e exatamente na frente do Farol de Cabo Branco, que é um ponto turístico aqui de João Pessoa. Atrai milhares de turistas, até pela forma diferente desse farol. Normalmente os faróis são arredondados, esse não, é triangular. Ele foi construído em 1972, na época o presidente era o Médici, e o sisal era uma das mais fortes economias do país. Por isso, as 3 pontas aqui desse farol, que ainda serve como sinalizador de muitas embarcações, atingindo 63 milhas náuticas. E aí, que tal, João Pessoa? Ai, adoramos, né? Lindo. Cidade bonita, limpa também, né? Umas pessoas muito maravilhosas aqui em João Pessoa. A história da cidade é muito bonita também. Começa do interior pro litoral. Tá sendo uma delícia o passeio. Tá ótimo, meu Deus. Muito bom, que continue assim até o finalzinho, tá bom, gente? Pela primeira vez que a gente vem aqui, a cidade é maravilhosa, as pessoas muito acolhedoras, muito bom. Pretendemos voltar. E aqui do Mirante, que a gente tem essa vista maravilhosa, é a ponta do extremo oriental das Américas, conhecida como Ponta dos Seixas. E, gente, estamos perto da África, são 2.200 milhas náuticas. Olha, a África está mais perto de João Pessoa do que o próprio Rio Grande do Sul, que é nosso. E olha, quando vier a João Pessoa, a roupinha bem fresca, porque segundo todo mundo de João Pessoa, eles têm aqui 3 estações: quentura, calor e mormaço. E aí, gente, para aliviar essa quentura, esse calor, esse mormaço, só um sorvetinho de tapioca, é isso mesmo? Como é que é feito esse sorvete? Ele é feito com a massa da mandioca, né? Justamente com o coco ralado, né? Faz toda essa mistura e daí deu esse segredo aí maravilhoso, uma delícia aqui da Paraíba, né? Na sorveteria aqui regional do Farol do Cabo Branco. Tô com água na boca, você em casa também. Eu vou dar uma experimentadinha nessa delícia agora, já para me refrescar. É divino, maravilhoso, cremoso, cheio de coco. Um arraso, adorei, viu? Obrigada. E eu encontrei aqui o Ceará, que é amigo do turista aqui de Cabo Branco. Me conta, e aí, Ceará? Pois é, Cláudia, nós estamos aqui no Farol do Cabo Branco, que é o ponto turístico, onde nós podemos ver a Ponta dos Seixas, que é o ponto extremo oriental das Américas. Agora, há 3 coisas em João Pessoa que o turista deve fazer: comprar a terra de questão e fazer negócio sem ver. Assistir a Rede Vida vai ser feliz para valer. Então nós vamos aqui explicar um pouco aqui no quadro a localização geográfica, para você entender bem por que nós somos o ponto extremo oriental das Américas. Então vamos no mapa agora, a explicação aqui do Ceará. Tanto a Ponta do Seixas na Paraíba, como Cabo São Roque em Natal, são os 2 pontos que se aproximam mais de Dakar, que é a capital do Senegal. Mas a grande importância dessa Ponta do Seixas na Paraíba, no meio geográfico, é que ela formou um dia essa Pangeia, onde nós fomos um só continente. Após o afastamento das placas tectônicas, a tendência do Brasil é se afastar de 2 a 3 centímetros por ano. E a última pesquisa que fizeram sobre esse continente africano, foi constatado que ele também vem acompanhando o Brasil em 2 anos, 1 centímetro. Foi constatado isso pelo alargamento do canal de Suez, aqui em cima, ao lado do 2º maior rio do mundo, que é o Rio Nilo. Então, após esse estudo aqui, eu fiquei me perguntando por que chama o continente africano de mãe. Se ela é uma mãe África, então ela deve ter uma fisionomia. E se ela vem acompanhando o Brasil, evidentemente que ela deve, né, ter uma fisionomia muito bonita. Então vamos ver agora a famosa fisionomia da mãe África. Olha aqui, ó, o queixinho dela, a boquinha, o narizinho, os olhos, a testa, os cabelos, nunca vi uma chapinha, e aqui a orelhinha dela.
olhando para o Brasil. Me perguntaram se o Brasil também tem fisionomia. Eu digo sim, não é tão bonito igual a mãe África. Olha aqui, ó, olhando para cima. O queixinho dele, o bocão, narigudo, o olhinho e o topete de Neymar. Agora, vocês que me perdoem, Cláudia, quando eu te vejo, que eu não posso abraçá-la. O sangue corre na veia e o coração sai do lugar. Ainda bem que seu namorado não está aqui, não eu ia apanhar. Tchau, gente. Tchau, Ceará. Muito obrigada, viu? Foi ótimo, obrigada. Vir a João Pessoa e não fazer um passeio de buggy é inaceitável, porque é através desse passeio que você tem acesso às paisagens mais lindas da Paraíba, como essa daqui que é a nossa primeira parada, Barra de Gramame. Aqui a gente tem a união do Rio Gramame com o mar e a divisão de João Pessoa e Conde. É um paraíso, né? E eu vou dar uma desfrutada desse lugar tão especial. Que até o algodão se molda e já vem colorido. Exibições inexplicáveis da mãe natureza. E olha aí, o nosso bugueiro traz 2 caranguejos gigantes. Como é que eu vou te entrevistar agora? Peraí, ninguém nem vai te ouvir, eu não ouso chegar perto. Se eu for aí do seu lado... Aqui eu tô protegida. Ah, muito bem protegida. Eles já estão acostumados com o público. Muito acostumado. É o caranguejo do turista. Atrativo aqui. Você sabe quanto tempo tem esse caranguejo? Tem em torno de 1 ano e meio. Fica aqui só para atrair a curiosidade da turma. A curiosidade da turma. É o goiamum. Você pode comer esse tipo de caranguejo, o goiamum. Mas não esses 2 que são artistas. Tem vários outros goiamum ali guardados que você pode pedir e ele vai ser feito no coco ou na água e sal. E é bem apreciado pela população em geral. O truque para segurar então o goiamum é aqui por trás. Você pode pegar ele por trás ou você pode, de repentemente, colocar ele no seu braço. Tá? Porque ele está simplesmente aqui fora do seu habitat natural, já perdeu toda a agressividade que ele tinha e hoje ele é um caranguejo domesticado. Você vai apertando aqui, pode deixar ele cair, tá? Senão ele morre. Se cair, morre. Como assim? Ele não vai, ele morre. Peraí, segura ele, não solta ainda que tá solto. Aí amanhece mesmo. Segura aí, certo? Pronto, aí ele não tem como me atingir, não. Pode dar um beijinho nele. Ai, que medo! Um beijinho? De longe assim? Tá beijado. Ó, tem nome? É Robocop. Tchau, Robocop. Foi um prazer conhecê-lo, viu? Que medo! Tô! Dar frutos que o tempo e a história não vão apagar. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar. E aí, de onde vocês são? Recife. Recife também é linda, né? É uma cidade maravilhosa mesmo. E aqui, você tá gostando muito? É a primeira vez que eu venho, né? Conhecer as praias de João Pessoa, tô gostando, bem interessante. Um paraíso. E você tá gostando? Gostando muito. Eu venho de Portugal de férias. Ah, você é português. E aí, é a primeira vez aqui no Brasil? É a segunda vez. O que você tá achando dessas praias de João Pessoa? Maravilhoso mesmo. Estou amando. Vou voltar breve. Mais bonitas que as praias portuguesas? Portugal é melhor. Eu posso falar pra você que eu amo Portugal também. Seu país é muito lindo, mas seja bem-vindo. Obrigado. Mas o melhor lugar do mundo, encostado ao crato, tem forrozeiro, tem repentista. Barra de Gramame não tem energia elétrica. Esse casario que a gente vê ao fundo
vive à luz de vela ou de lampião. E aqui também é uma área de preservação, não pode construir absolutamente nada. Moram apenas nativos, pescadores e agricultores. É lobo mau, tem sapateiro que não vale um sorrisal. Tem burguesia explorando os empregados, mas o melhor lugar do mundo assim mesmo é encostado ao crato. É, bem que me avisaram que ainda tinha muita praia linda para conhecer. A nossa segunda parada foi de tirar o fôlego. A gente tá de frente para a praia do Coqueirinho e para a praia de Tabatinga. É um visual tão lindo, gente. Sem contar que aqui a gente observa toda uma vegetação nativa, repleta de coqueiros. Em contraste com esse mar azul, com essa areia clarinha, é um sonho, viu? Vale a pena. Cruzei mares, cruzei sertões, vi outras terras, outras nações. Já vi lugar onde não há desempregado, mas o melhor lugar do mundo é encostado ao crato, mas o melhor lugar do mundo. Sem dúvida, as paisagens naturais são lindas, mas aqui os cantinhos são muito pitorescos. Por exemplo, na Casinha do Doce, a gente já se depara com uma construção toda de taipa, casa de taipa. Aqui, olha, tem barro, madeira e vidro. E vem cá comigo, que a gente vai conhecer um pouquinho desses doces. É tudo caseiro? É feito aqui? Como é que você chama? Emerson. Qual é o que mais vende, Emerson? Todos. Qual é o que você mais gosta? Abacaxi. Abacaxi. É feito do abacaxi tirado na hora. É. Você é tão bonzinho, fale com São José, fale lá com São José, peça pra ele me ajudar, peça pro meu milho dar 20 espigas em cada pé. E tem a pimenta também, né? Dizem, deixa eu ir aí do seu ladinho, Emerson. Dizem que a pimenta é forte, é mesmo? É. Fale lá com São José, peça pra ele me ajudar, peça pro meu milho dar 20 espigas em cada pé. E pode provar, Emerson? Olha. Qual que você me aconselha aqui? É de abacaxi junto e misturado. O que é o junto e misturado? É os doces junto. É tudo junto? Tudo junto e misturado? É. Daí que veio então aquela frase que todo mundo posta na internet, tudo junto e misturado. Providência vai ter milho a granel. Vou colher pelos meus cacos 20 espigas em cada pé. Você sabe fazer esse doce também? Sim. Como é que é? É um pouco de açúcar Coco e açúcar, só isso? e um pouco d'água. Demora muito pra ficar pronto? Demora. Mexendo sem parar? É. A nossa terceira parada na Praia do Coqueirinho, lugar lindo. É aqui que a gente faz a tradicional foto do dedo. Eu fiz a minha também, óbvio. Agora, olha que lugar lindo. Aqui a gente pode observar o começo de uma desertificação. Essa erosão foi provocada pela ação das chuvas, do vento, mas fez um visual muito inusitado que hoje é chamado de Castelinho das Princesas. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eita pau Pereira, que princesa já roncou. Eita Paraíba, mulher macho. O bom desses passeios de buggy é que eles pensam em tudo. E uma paradinha pra gente experimentar as delícias dessa terra também faz parte do roteiro. A gente vai conhecer agora a lenda de Tambaba. Vem que eu acho que você vai se deliciar só de olhar. E se a gente vem a João Pessoa, é claro que vai se deliciar com essa culinária maravilhosa, bem regional e rica em frutos do mar, não é isso mesmo, Mar? É sim, isso aí tem uma história. Isso aí é uma receita que provém de uma grande história de amor que existiu aqui na região de Tambaba. O início dos índios tabajaras e a filha do índio namorou-se do cacique, namorou-se pelo guerreiro e o cacique com ciúme, porque queria uma miscigenação com outras tribos. Mandou sacrificar o guerreiro e ela ficou em leito de morte ali na pedra, portal da Jurema. Peguei a chave do meu coração. Também com tanto beijo, com tanto carinho. Essa índia lá entrou num processo de anorexia, não queria mais comer e tal. E apareceu no mar Netuno, com uma grande concha, borbulhante, aromática, certo? E ela saiu daquele processo de anorexia. E passou a receita para aqui, para a Arca de Bilu, e tá aí, essa aí, ó. São camarões, peixe, lagosta,
marisco, e essas coisas que são frutos do mar, no coco, certo? Carinho e dendê. Eu realmente posso falar para você que é uma delícia. A Arca de Bilu tem essa receita diferente e exclusiva. Você chegou na hora que eu mais precisava, soprou a minha brasa, acendeu o meu viver. Pediu apenas meu amor, eu disse tome, sem querer juntou a fome com a vontade de comer. E a nossa parada final é na praia de Tambaba. Em Tupi-Guarani significa concha carnuda. Essa é a primeira praia oficial destinada ao naturismo aqui no Nordeste e a segunda do Brasil. E ela é dividida em duas áreas. Essa daqui é a área A, onde qualquer pessoa pode frequentar. Agora, passando da ponta através da escadaria para o outro lado, aí só casais e famílias naturistas. Bom demais, velho. O sol nasce e se põe todos os dias. Muito pouco a gente para curtir esse grande espetáculo. Em João Pessoa é diferente. Na praia fluvial do Jacaré, as pessoas param para apreciar o pôr do sol ao som do bolero de Ravel. E a cidade se mobilizou para que tudo isso virasse um grande show. Essa rua, por exemplo, é lotada de lojinhas com os artesanatos locais, muita coisa bonita. Tem bares com música ao vivo. Enfim, gente, é um espetáculo para ser celebrado. E eu tenho certeza que você vai amar e vai se emocionar com a gente. Inexplicáveis da mãe natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada. E a gente pôde ao som de Jackson bandeiriar. O Jurandir é um dos responsáveis por esse pôr do sol tão emocionante. Enquanto o sol se põe, ele toca bolero de Ravel. Que espetáculo da natureza! Mas a gente ainda encerra essa noite ao som da Ave Maria de Gounod, tocada por Belle Soares no violino. A Terra do Sol, a Terra do Bug, uma terra que recebe anualmente milhares de turistas de todas as partes do planeta. Agora, quem vai contar um pouquinho pra gente o que é que a gente deve esperar de Natal é o secretário de Turismo, Fernando Bezerrio, que já está aqui no Sérgio Grande Hotel Natal e vai conversar com a gente agora. Vamos lá?
tem 400 quilômetros de praia para andar, certo? E com um diferencial, você aqui em Natal, você sai de um carro comum e entra num bug e vai às dunas, as emoções. O bugueiro ainda pergunta, você quer com emoção ou sem emoção? Não é Coca-Cola não, viu? É emoção mesmo de dunas, da beleza natural da cidade. Natal recebe 2,5 milhões de turistas por ano. Natal tem 150 mil trabalhadores nesse segmento. Natal tem 35 mil leitos classificados, leito estrela. Aliás, eu tô num hotel que é o Sers Natal Grande Hotel, maravilhoso, quero também agradecer. É um hotel que eu recomendo para você, um hotel que tem um atendimento incrível, os quartos são gostosos, a área de lazer é maravilhosa e tá aqui de frente para uma praia linda. Que praia é essa? Olha só, você tá em Ponta Negra aqui, tá certo? Na via costeira. São 30 praias divididas entre os litorais norte e sul. Ao todo, 400 quilômetros com uma das águas mais gostosas do nosso oceano. Eu tô em frente ao portal das Dunas de Genipabu. A gente vai agora brincar por essas dunas. Eu preciso te perguntar uma coisa, Galdino. Galdino é nosso bugueiro hoje. É com emoção ou sem emoção? Com muita emoção. E eu aguento isso? Tranquilo, não tem perigo nenhum. Olha lá, hein? Vamos deixar a câmera ligada, o pessoal vai depois conferir. Ok. Vambora? Vamos nessa. Programa que eu recomendo. Não dá pra vir para Natal e não fazer o que eu tô fazendo. E ó, já rapidinho a gente chega no alto das dunas de Genipabu. E aqui eu tenho uma visão incrível. Vou mostrar pra você. Natal, gente, inteirinha. Como se estivesse na palma das minhas mãos. Um dos cartões postais mais famosos do estado do Rio Grande do Norte é, sem dúvida, Genipabu. Gente, as dunas oferecem surpresas aos nossos olhos o tempo todo. Agora, aqui do alto, a gente tem um visual incrível, que é de tirar o fôlego mesmo. É como se fosse um oásis no meio de um deserto. A Lagoa de Genipabu, que está aqui logo atrás de mim, que fica a 20 quilômetros da cidade de Natal, em Estremoz. Olha que máximo, parece um oásis no meio do deserto. Tem lugares tão lindos aqui em Natal que eu não tenho palavras para descrever. Esse é um deles. Natal é linda, gente. Ela é conhecida pelas suas dezenas de praias. A gente pode percorrer tudo isso de buggy, mas a gente também pode sair de barco, que é o que eu vou fazer agora, para Pirangi do Sul, para conhecer as piscinas naturais. Já me prometeram que esse também é um passeio imperdível. Eu vou te levar comigo, tenho certeza que você vai gostar. Praticamente a gente já chegou nas piscinas naturais. Eu tô aqui conversando com o João Paulo, que é marinheiro do Marina Badauê. Aliás, obrigada, Marina Badauê, porque eles receberam a gente com um carinho tremendo. A gente tá de frente aqui para onde seriam as piscinas naturais, né? Eu tô vendo uma formação de coral muito bonita, mas tava me falando da maré, né? Conta pra quem tá lá em casa. Tem horário pra gente vir nas piscinas? Sim, aqui funciona de acordo com a maré. Os passeios eles se iniciam de 7 horas da manhã e de acordo com a tábua de maré vai mudando, vai se acrescentando os horários dos passeios. Agora me conta uma coisa, além da gente apreciar as piscinas naturais, eu poderia mergulhar se eu quisesse, descer para dar uma olhada lá pertinho, mas tem mais, né? O barco e esse passeio faz que roteiro? Bom, o passeio de barco ele constitui 2 horas, 1 hora de parada e mergulho aqui nas piscinas naturais de Pirangi do Sul, que é conhecido também como Parrachos, que em Tupi-Guarani significa tudo que a maré cobre e descobre, e outra hora num roteiro entre 4 praias. A gente vai até a praia de Búzios, e de Búzios a gente vai até a praia de Cotovelo para falar um pouco do terceiro ponto mais próximo do continente africano e do centro de lançamento de foguetes, a Barreira do Inferno. Recomendo, gente, um passeio show. No litoral sul, o nosso destino foi o município de Tibau do Sul.
É aqui que fica a famosa praia de Pipa e também as reservadas praias dos Golfinhos e Madeiro. Tibau está a 85 quilômetros de Natal. Existem excursões que te trazem até aqui. Pipa tem muitos lugares gostosos para te receber. Pousadas, hotéis. E olha, encontre uma bem especial para você relaxar, aproveitar o máximo contato com a natureza, comer muito bem e se esbaldar nessas praias que são maravilhosas. O nosso primeiro dia foi atípico para aquela que é conhecida como a Cidade do Sol. Visitamos a Praia do Amor com o céu nublado, mas curtimos mesmo assim. A placa já diz tudo, né? A Praia do Amor. Eu tô num pedaço do paraíso, pra lá de apaixonada por essa cidade, viu, gente? São praticamente 2 quilômetros de praia, uma praia paradisíaca, gostosa, tranquila e a escolhida pelos surfistas, porque ao mesmo tempo que ela é tranquila, ela tem boas ondas. Aqui é um lugar para você passar o dia, sentar e relaxar, como tanta gente está fazendo. Vale descer esse escadão, porque a chegada até lá é deliciosa. A placa já estava falando, seja inteligente, não jogue lixo no mar. Os surfistas estão descendo e eu vou atrás, feliz da vida, curtindo esse lugar que é realmente encantador, né? Estou observando aqui a vegetação, gente, as flores que você encontra aqui. E o mais incrível é que, assim, no meio das falésias, né? Esculturas feitas com a ação do vento e do próprio mar. Essa é uma área de preservação ambiental que merece ser cuidada porque ela é realmente lindíssima. Essa subida é fácil? Não. Não? Não? De onde vocês são? Argentina. Da Argentina. Ela já me falou que não é fácil, mas mesmo assim eu sou teimosa, eu vou descer tudo, depois eu subo. Ah, deixa eu falar uma coisa. Observa as placas, elas sempre ensinam coisas pra gente. Essa, por exemplo, diz: a terra é vida. E é, viu? Olha, como se não bastasse a beleza natural desse lugar. Falésias, a vegetação, esse mar maravilhoso. A água aqui também é quentinha, gente. Isso é de fato um pedaço do paraíso, viu? É pra gente ir, se esbaldar. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade. Momento Rede Vida Visita. Agora é o seguinte, a gente sabe da importância do exercício físico, né? Todo dia eu falo isso, eu sei que às vezes eu pego no pé, porque não é uma escolha, é realmente um comprometimento, você com Deus que te fez, né? Então aí a gente pensa, tá, mas como é que eu faço? Eu não tenho um personal, Cláudia, eu não tenho uma academia. Calma, a gente vai aprender e vai fazer. Importante é você lembrar que a atividade física deve ser feita sempre, tá? E hoje eu recebo duas queridas que vão juntas nos ensinar os exercícios simples e eficazes que nos ajudam com os inchaços,
do nosso corpo. Não é que às vezes a gente fala assim, tô sentindo meu corpo mais inchado, tá mais dolorido. Então, eles vão te ajudar a reduzir a retenção de líquidos, melhorar a circulação, para que você sinta-se mais leve, sinta-se melhor, tá bom? Recebemos a doutora e mestre em Educação Física, especialista em saúde da mulher e treinos para mulheres com síndrome do ovário policístico, M. Suelen Pereira, e sua aluna e também atleta, Su Silva. Sejam bem-vindas, maravilhosas. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Su, por estar aqui. Bom te receber também. Quer dizer que tem exercício específico. Vamos aprender, meninos. Pedrinho e PH, Patrick. Vamos aprender aqui esses exercícios pra gente desinchar. Vamos aprender coisas simples. Vem um pouquinho mais pra cá, sim. Vamos ocupar essa parte aqui. Vamos aprender coisas simples e didáticas que a gente pode fazer em casa, pode fazer em academia, em qualquer lugar. Perfeito. E vai trabalhar a questão do inchaço, vai trabalhar a questão da retenção hídrica. E é bem bacana, bem rápido, e a gente pode começar agora mesmo, inclusive eu convido até os meninos, né? Olha lá, já podemos. Depois uma então musiquinha, né? Deixa o cavaquinho e vem pra cá. Depois uma musiquinha, então, olha lá. pra Vamos animar. mexer o corpo, meninos. Bora. Então vamos. Então assim, podemos começar já? Podemos. Estão preparados? Então é assim, ó, exercícios que a gente pode fazer de forma simples, com o peso do corpo, tá? Então, primeira coisa que a gente afasta, ó, a perninha. Perna afastada. Ninguém te contou isso, né, PH? Surpresa, surpresa. Postura. A gente vai fazer o quê? A gente vai agachar para trabalhar a circulação das pernas. Se eu não pernas. conseguir te acompanhar, porque eu tô de vestido bem junto. Não, tá? ó. Eu vou dar Eu até, vou tentar. até a opção para quem tá em casa fazer. Então a gente começa agachando bem devagarzinho, ó. Não vou conseguir. De vestido não Isso. vai rolar, mas eu vou Então, ó, acompanhar. se tiver alguma limitação, se tiver dor, a gente faz até a metadinha e volta. Até a metadinha. Eu vou observar se tá Isso. direitinho. Tô cheio de dor. Você fica como uma personal. Vamos lá. Bora, PH, Então, bora, ó, Pedrinho. O que a gente vai fazer, ó, devagar e sobe. Devagar e sobe. Então, esse é um movimento pra gente começar a aquecer o corpo, tá? De forma simples. Aquecer. E aí, conforme a gente vai fazendo, ó, notem que ela mantém a mesma postura. Né? Então, naturalmente, quem não está acostumado faz o quê? A postura tende a ir pra frente. Então, a gente corrige fazendo o quê? Devagarzinho e movimentando. Quem já está mais acostumado, aí já tem uma versão mais hardcore. Que aí a gente começa a agachar um pouquinho mais rápido, ó. Consegue? Vamos lá, meninas. Vai lá. Lembrei de um treino que uma vez eu tinha feito de aniversário de uma Ai, meu Deus. Era um treino de agachamento. É aniversário, hein? Continua, que eu vou olhar vocês. Tá que nem Tá Pedrinho. certo, tá Veio certo. aqui Tá pra certo. cantar, olha lá, olha lá. Tá vendo? Então, assim, a gente começa a aquecer. Depois, o que a gente pode fazer? A gente faz o seguinte, a gente vai marchar. De forma simples. Não é simples? Lá? E aí, ó, utiliza o braço, porque aí você trabalha a circulação dos braços também. É o contrário, né? Isso, aí tem a coordenação motora. Né? E aí, para ficar mais legal, a gente vai subindo os braços. E aí você trabalha o corpo inteiro. Se você executar isso por uns 2 minutinhos, sua frequência cardíaca vai subir. E aí você vai ficar mais ofegante. Pode parar um pouquinho. Então não precisa ter esteira em casa, não tem desculpa. Não. Não precisa ter uma bicicleta ergométrica, não precisa ter uma academia. É assim, Su? Na verdade, eu falo que é a iniciativa, né? É movimentar. Quem quer faz? Com certeza. Qual que é a sua desculpa, o PH? Tô trabalhando na noite, aí não tô conseguindo acordar cedo. Eu entendo. Você E você, entende? Pedrinho? Pedrinho, você... Então, como ele falou, a gente que tá na noite é mais difícil. É mais difícil, né? Acordar... A gente vai aprender Mas, ó, hoje. posso dar uma dica? Dá dica. Quem trabalha à noite tem um sono diferente de uma pessoa convencional, certo? Sim, E aí, que horas você acorda? Meio-dia, 1. Tudo bem, acordou, tomou seu café da manhã, entre aspas, que é o horário do almoço, não é mesmo? Sim. E aí depois você pode executar o seu programa de exercícios E em não tem casa. desculpa, deixa Não quieto. teve desculpa, não desculpa. teve. Ó, gente, 15 Achamos que eu ia minutinhos. conseguir enrolar elas. A gente vai ficar 15 minutos de agachamento? Não. Quanto de agachamento? A gente vai variar, uns 2 minutinhos. 2 minutos de agachamento. Depois, mais quantos de marcha? 2 minutinhos. 2 minutos de marcha. Depois 2 minutinhos. Depois vai fazer o quê? Vou virar de lado para que vocês possam me ver. Vai chutar o bumbum, ó. Ah, lá. Tá vendo, ó? Chutando o bumbum de forma simples. E trazendo aqui, ó, a ativação da parte de trás da coxa. Perfeito. Tá vendo? Aham. Aqui mais 2 minutinhos.
Aí, ó, se a gente computar, já foram 6, certo? Descansa, toma uma aguinha, pode repetir novamente toda essa sequência, né, de 2, 2 e 2, ou senão a gente pode acrescentar o quê? Trabalhar a pontinha do pé. Você já está de salto, então fica um pouquinho mais complicadinho. Mas até dá pra Mas, levantar ó, um pouquinho, ó. esse exercício, gente, ele é fantástico. Para quê? Para trabalhar a circulação. Ele é o segundo coração. Então, mesmo quem ainda está desacostumado a fazer exercício, você pode fazer aqui, ó. Sim. Se começar... Isso é importante, em segundo coração, ou seja, saúde. Saúde. Né? A gente tem uma mania de achar que exercício é pra ficar linda, assim, que nem a sua, ó. Toda na forma, toda embaladinha, assim. Cláudia, eu já fui obesa É e eu mesmo? fazia exercícios em casa. Já pesei 100 quilos. E como é que você emagreceu? Conta tudo pra quem tá assistindo, que as pessoas ficam curiosas. É a determinação, é a disciplina. Olha lá, o Patrick já quer saber. Conta tudo. É não ter desculpas, é não arrumar as desculpas, é nós aprendermos a ser prioridade. Sim. Então eu falo que... E era exercício em casa, é que nós estávamos conversando. Então a didática que ela tem hoje é só nós fazermos mesmo, entendeu? Exercício em casa e boquinha fechada? Sim. É um controle alimentar. Como é saudável, né? Você vê, eu acabei de experimentar, depois você vai ali provar, Patrick. É uma salada de bacalhau cheia de verduras, cheia de nutrientes, bem equilibrada, saudável e deliciosa. Eu comi meu prato inteirinho no intervalo. Então, se sentou, eu vou convidar vocês duas para sentarem também. A gente vai ouvir vocês tocando. Bora! Bora de samba? Vamos. Ô, a Su gosta de sambar? Ah, vamos sambar? Vamos Bora! sambar. Então vamos sambar. Oh, meu Deus! Vamos pra roda de samba aqui com Cansei de eles. esperar por você, achei o prazer de sonhar. Não tenho mais tempo a perder, não tenho mais medo de nada. Que bom ver o dia nascer, que bom ver o sol despertar nos braços da batucada. Noites a fio sem te ver, meu desafio foi viver. Saudade, agora chega de sofrer. Eu nada fiz pra merecer. Maldade foi quando um amigo lembrou que o samba não pode parar, não. Não é como um caso de amor que acaba. Se eu perco no jogo do amor, o samba é meu protetor, sim. Me tira do trauma, da dor, da mágoa. Samba, vambora! Cansei de esperar por você, achei o prazer de sonhar. Não tenho mais tempo a perder, não tenho mais medo de nada. Que bom ver o dia nascer, que bom ver o sol despertar nos braços da batucada. Uma coreografia ali. Eita, que coisa boa! Então, é isso que eu ia perguntar. Amy, que é doutora, mestre em educação física, vale a dança, por exemplo, numa roda de samba? Com certeza, tudo que é movimento para o corpo vale a pena sim. Inclusive, a gente até orienta que a pessoa faça aquilo que ela goste para iniciar uma prática, para se manter na prática. É óbvio, precisa fazer exercícios mais resistidos de força? Sim, precisa sim. Mas deixa ela dançar, deixa ela se divertir, que também faz parte do processo. Maravilha. Já já eu quero sentar aqui porque eu quero conversar um pouquinho sobre as mulheres com ovário policístico, porque eu sei que você faz um trabalho específico, né? Muito bacana com essa turma. Então, você que está aí, segura. Agora, Zil, me contaram, o Patrick tá curioso para ver também, que a gente tem uma foto sua do antes e depois. Já que você disse que perdeu quantos quilos? 40. 40 quilos, a gente quer ver. Olha lá. Olha. Essa já tinha, acho que, eliminado aí uns 30. Gente, você já tinha eliminado 30 aqui? Mais ou menos. Aí depois, aí também já estava mais... Já nem lembro mais, gente. Impressionante. Ao interior. Saiu de que manequim para qual? Hoje você usa 36, 38. Hoje uns 36, 38. Mas você usava o quê? 52 já cheguei. Você viu? Mas agora, me conta aqui uma verdade verdadeira, porque eu não gosto que ninguém... Gente, olha ela nessa foto. Foi o primeiro campeonato. Você participa de campeonato como fisiculturista? Sim, estive esse ano no Arnold.
top 2 e top 5. Esse Patrick foi o do sul-americano. céu, você já imaginou que você pode chegar olha, um E eu já campeonato tenho de 47 anos, tá? Eu fiz 29 e... Olha lá, outra foto. Eu ia falar que eu vou voltar diferente e vou falar. Ai, coisa mais tranquila. linda! Agora, que espetáculo! É impressionante. Mas o que eu ia te perguntar é, não teve aquelas canetinhas de emagrecer? Não? Não, jamais. Muita determinação, nada de cirurgia, alimentação, disciplina. Sensacional, meus parabéns. E foi medo de morrer, né? Pandemia. Foi na pandemia que tudo transformou, na verdade. Muito bom. Vamos sentar um pouquinho aqui, porque eu quero conversar sobre esse trabalho que a doutora Amy Suelen Pereira faz com as mulheres que têm a síndrome do ovário policístico. O treino precisa ser diferente? Precisa ser diferente por quê? Porque o corpo da mulher que tem a síndrome do ovário policístico, ele tem ali um retardo, ele fica acumulando mais gordura. Então ele precisa de um treino inteligente. Então não é só fazer cardio. O que a mulher está acostumada a ser orientada é faça cardio, que cardio elimina mais peso. Cardio é importante? Cardio é importante. Mas o treino de força é o que vai melhorar a condição metabólica dessa mulher. Porque é um problema hormonal, né, na verdade. E o treino, ele entra como um facilitador, como um ajuste nessa mulher. Treino de força é prioritariamente musculação. Musculação ou exercícios com peso corporal. Isso que a gente fez aqui é um trabalho de resistência. Então, isso pode ser feito também. Perfeito. Zil, me tira uma dúvida. Você, quando decidiu mudar o seu estilo de vida para hoje, faz quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Pandemia. E começou em casa. Porque na pandemia não podíamos, né, ir à academia. Então, hoje, um dos principais trabalhos que a doutora tem é com aplicativo. E na nossa época não tinha nem aplicativo, né? Então, quer dizer, eu posso te seguir, eu posso baixar seu aplicativo e fazer que nem a Zil, treinar em casa? Pode. Inclusive, é a orientação que eu faço para qualquer lugar que você esteja, você pode ter aí o seu exercício no aplicativo e ter todo o direcionamento. Tá vendo só, gente, que maravilha? Por isso é que eu te falo, não tem que ter desculpas. Doutora Amy, recadinho assim pra todo mundo ficar. Patrick tá com vontade, ele não vê a hora de ir embora daqui pra treinar em casa. Não, eu vou contratar, tem que contratar. Olha lá. É um recado pra dar mais vontade em quem de repente tá no sedentarismo e sabe que não tá fazendo a melhor de todas as escolhas pra si mesmo. Olha, o recadinho final é tomar uma decisão, é querer mudar. É olhar pro espelho e falar assim, olha, quero ser melhor, né? Então eu preciso modificar a minha rotina, modificar meus hábitos. Então, primeiro de tudo, uma decisão. E depois fazer o que precisa ser feito. Com orientação, com cautela, com discernimento. É só começar. Procure um profissional, procure um médico e com a orientação certa você vai conseguir sair desse sedentarismo e ter uma vida mais ativa, mais saudável e com maior qualidade de vida. Isso é pra você, não é pra ninguém. É pra que você seja mais saudável e viva cada vez melhor. Doutora Amy Suelen, ela tá no DRA M com Y, Suelen.personal. E a Zil, a atleta Zil Silva, tudo juntinho, né? Muito obrigada. Meninas, podem continuar aqui, que a gente termina aqui juntinhas no sofá, mas eu quero agradecer a esse maravilhoso Patrick Henrique PH. Do jeito que você tá sensacional, incrível, obrigado. maravilhoso. Se voltar aqui melhor ainda, aí não tem pra ninguém, né? Não é não, Pedrinho? Vamos voltar no peso, né? Ideal. Ai, cara com maravilhoso. saúde. Cara maravilhoso. Olha lá, a turma tá indo, tá vendo só? Gente, essa coisa mais linda não vem mais, do hein? mundo. Vem sim, Patrick, não faz isso não. Faz isso não. Olha, esse negócio de peso tá na cabeça dos outros. A gente tá no peso que a gente quer tá, né? Sim, a hora isso que é verdade, quiser isso muda, é ué. verdade. Não é isso? Olha só, gente, ele tá no OPH Oficial, com 2 As. Com 2 As. OPH_Oficial. E o site é patrickhenrique.com.br. E o Pedrinho Luz, que é esse músico maravilhoso, tá lá no Pedrinho, com 3 Os, _Luz. Vocês gostam de vogal, né? Tem uma música pra você encerrar já na ponta da língua ou você quer alguma sugestão? Eu tinha pensado numa, mas eu vou cantar uma minha. Vai. Eu tinha passado pra eles uma, mas eu quero cantar uma minha. Faz a sua, porque aqui você manda. E o nome dela é Igual Eu Não Tenho. E não tem igual você Não não, tem. Pedrinho, maravilhoso. Patrick, maravilhoso. Muito obrigada, foi muito bom. Igual você não tem, igual você Igual eu não não tem tenho. também. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Bora lá. Bora?
Que linda. Tudo bem, a gente terminou. Tudo bem, a sua vida andou. Parabéns, você fingiu tão mal que tá bem. Não adianta rolê pro rolê. Beijar outras bocas não faz esquecer da gente. Você não esquece da gente. E sempre volta atrás quando está frente a frente. Melhor que eu, você pode achar até mais de 100. Fingir que tá gostando de um Zé Ninguém. Mas igual eu não tem. Igual eu não tem. Melhor que eu, você pode achar até mais de 100. Fingir que tá gostando de um Zé Ninguém. Mas igual eu não tem.